Nosso boa noite a todos que estão ingressando na nossa sala. Vamos aguardar que todos, ainda que neste ambiente virtual, se acomodem, terminem de ingressar para a gente dar início a mais um evento, mais uma live do Secov São Paulo, através da Vice-Presidência do Interior da nossa Regional Bauru. Bom, podemos começar. Nosso boa noite, mais uma vez, a todos os nossos espectadores presentes. É uma honra muito grande tê-los conosco. Tomarem o seu tempo para acompanhar mais um evento do Secov, e temos absoluta convicção de que sairão essa noite agradecidos pelo conhecimento que receberão dos nossos queridos palestrantes desta noite. Quero aqui, inicialmente, nesta abertura do nosso evento, da nossa live Secov, que vai falar um pouquinho do panorama do mercado imobiliário de Bauru e as nossas perspectivas para 2021, quero aqui, desde já, agradecer as presenças ilustres, inicialmente, do Dr. Riad Elias Said, nosso diretor regional aqui da Regional Bauru. Satisfação ter conosco, Dr. Riad, sempre nosso líder maior aqui na nossa Regional Bauru. Quero também aqui agradecer a presença do nosso diretor da Regional Bauru, Bruno Pegorim Neto, nosso diretor de Habitação Econômica, nossa jovem liderança aqui do mercado imobiliário de Bauru, e, em especial, a presença do nosso vice-presidente do interior do Secov de São Paulo, Dr. Frederico Marcondes César, que nos honra com a sua presença e com a sua exposição no nosso evento desta noite. Muito obrigado a todos pela presença. Também já quero aqui registrar o agradecimento da Regional Bauru ao nosso presidente do Secov São Paulo, Dr. Basílio Jafé, sempre um apoiador de todas as nossas atividades e um grande apoiador e amigo do Dr. Riad, o nosso diretor regional aqui em Bauru. Também não posso deixar de registrar os nossos agradecimentos a todos os colaboradores do Secov e faço nas pessoas da nossa queridíssima Cláudia, nossa colaboradora aqui da Regional Bauru, e da Lucimara, de São Paulo, que sem o trabalho de cada um dos colaboradores do Secov, nada disso seria realizado em todos os ambientes, em todas as atividades que o Secov está trabalhando em prol do setor do mercado imobiliário. Também não poderia deixar de registrar, além de diretor da nossa Regional Bauru, aqui sob a liderança do Riad, também exerço a vice-presidência da nossa OAB Bauru, então também não posso deixar de registrar aqui os nossos agradecimentos e felicidade com a parceria imensa que existe entre essas duas instituições. Tanto é que tenho absoluta convicção que teremos advogados compartilhando e aproveitando o nosso evento, assim como os eventos da Ordem, nós temos os associados do Secov aproveitando e assistindo. É uma parceria capitaneada pelo Dr. Riad, já de muitos anos, e que tem trazido só coisas positivas para a nossa Regional Bauru. Então, aqui ficam os nossos agradecimentos ao Dr. Riad pela parceria, e faço em nome da nossa presidente da OAB Bauru, doutora Márcia Negrisoli, e da doutora Mariana Fattori, nossa presidente da Comissão de Direito Imobiliário. Por fim, quero deixar aqui registrado as nossas condolências, os nossos sentimentos a toda a família do nosso queridíssimo amigo Marcelo Borges, falecido no dia de ontem, um empreendedor do mercado imobiliário bauruense, conhecedor, articulador do mercado imobiliário como poucos em nosso município, que infelizmente vítima de um infarto fulminante, nos deixou no dia de ontem. Fica aqui as nossas condolências a toda a família e os amigos enlutados. Será uma grande perda para o mercado imobiliário bauruense. Para que a gente possa, então, dar sequência e fazer a abertura oficial desse nosso evento, convido o Dr. Riad
Elias Said, nosso diretor regional do Secov em Bauru. Doutor Riad, a palavra é sua. Obrigado, Adilson, por suas palavras carinhosas, falando também sobre a parceria e tendo você como um membro ativo da nossa diretoria, junto com os demais diretores, é uma grande satisfação para nós aqui em Bauru. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão assistindo a nossa live de Bauru, cujo tema Panorama do Mercado Imobiliário e Projeções com Perspectiva para o ano 2021. Os nossos palestrantes vão falar sobre a situação atual e também discutirão a perspectiva na base de dados fornecidos pelo Secov, encomendado pelo Secov e feito pelo Zarif, Roberto Zarif, que fala sobre lançamentos, vendas, valores, dentre outros, que ajudarão a entender a dinâmica do mercado ao longo do ano. Participam dessa live gente de expressão, gente muito especial, que começando pelo vice-presidente de Interior de São Paulo, do Secov, o Federico Mercão de César, os diretores de Habitação Econômica, Bruno Bigorin, e Assuntos Legislativos e do Urbanismo, Adilson Sartorello, ambos da nossa regional Secov de Bauru, que promoverão um debate sobre o setor à luz dos dados do mercado e retomada e consolidação de crescimento em 2021. Quero dar as boas-vindas a todos, aos nossos companheiros da Diretoria Regional de Bauru, aos nossos colegas regionais, se estiveram assistindo, e também ao nosso grande incentivador desse evento, vice-presidente do Interior, Frederico. Boa live para todos e muito obrigado. Obrigado, nós é quem agradecemos, doutor Riad, pessoa da mais autoestima de toda a nossa diretoria, sobretudo pela liderança que exerce no mercado imobiliário bauruense. Quero, desde já, deixar registrado a todos aqueles presentes que, se porventura tiver perguntas aos nossos palestrantes, fiquem à vontade para escreverem, postarem no nosso chat, que eles estarão acompanhando e se perderem, eventualmente eles não conseguirem ler, eu farei as reperguntas ao final para que eles possam responder. Então, o objetivo é que haja mesmo a participação do público, para que a gente possa enriquecer ainda mais este evento. O nosso primeiro palestrante é o Bruno Pegorin, né? Já disse de sua juventude, de sua liderança, é diretor conosco na Regional Bauru de Habitação Econômica, é diretor comercial da Portão, consultoria de imóveis, uma empresa sólida que já atua há muitos anos e, portanto, o Bruno tem uma larga experiência no mercado, é graduado em administração pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado pela USP, tem experiência de ter trabalhado em multinacionais, no mercado financeiro e, sobretudo, no nosso mercado imobiliário. Bruno, a palavra é sua, meu caro, para a primeira exposição desta noite. Obrigado, doutor Adilson, doutor Riad, doutor Federico, pelo apoio sempre aqui dos nossos eventos, na construção da apresentação e principalmente na construção do mercado. Cada um dos agentes aqui são extremamente importantes e é um mercado extremamente complexo e a gente só consegue ter o sucesso e a solidez que tem no mercado por esses agentes que a gente tem em volta, tanto do Secov, que contribuem muito pelo mercado. Além dos agradecimentos da Cláudia, da Luciana e da Lucimara, eu também gostaria de agradecer ao Departamento de Economia e Estatística do Secov, que é quem faz a apresentação, acompanha os dados, colhe essas informações e são as informações mais seguras que são apresentadas para o mercado imobiliário. Então, existem alguns outros índices que são disponíveis, mas com essa profundidade
com esse histórico e principalmente com a solidez que a gente tem, confiança, são os dados mais confiáveis que a gente tem em todo o mercado imobiliário. Eu só vou aqui dividir a tela, e só um minutinho. E essa apresentação era para ser feita em março, alguns dias, na sexta-feira ou quinta-feira anterior ao fechamento daquele movimento todo no início da pandemia. Então, tradicionalmente, a gente apresenta um cenário macroeconômico para justificar aquele momento, entender o que são esses números, e hoje, com a apresentação do Frederico, do Fred, a gente tem essa apresentação com os dados atualizados e mais profundamente olhando para o interior. Então, a primeira informação que a gente apresenta de economia, e é a informação para ter uma noção de cenário, lá no final de 2019, em dezembro, a gente já tinha uma tendência de queda muito acentuada da taxa Selic, que influencia diretamente os financiamentos imobiliários e justifica todo um movimento positivo que se projetava para o ano de 2020. Então, esses dados são extremamente importantes, além de tantos outros que a gente tinha, de confiança do consumidor, casamentos e descasamentos, que são geradores de necessidades, né, de imóveis, de novas habitações, e isso tudo era extremamente positivo lá no final de 2019, que é onde acontece a nossa fechamento da pesquisa, e de janeiro a fevereiro é formatado e fechado os números que a gente apresenta aqui hoje. Então, basicamente, esse era o cenário que a gente tinha naquela época e esperando o que ia acontecer, e duvido que alguém planejava ou esperava o cenário do Covid. Falando especificamente da apresentação que a gente tem, ela fala do mercado de imóveis verticais residenciais. Então, não é medido nessa primeira fase da pesquisa empreendimentos, loteamentos, sejam eles comerciais ou residenciais, empreendimentos, salas comerciais, elas não são medidas nessa apresentação, apenas o mercado residencial vertical, o que é a grande parte do mercado de Bauru, desse mercado organizado, né? Exceto aquela autoconstrução ou algum lançamento do mercado Minha Casa Minha Vida horizontal que não aconteceu, né? Então, entre 2010 e 2019, praticamente foi nulo aí o número de lançamentos horizontais para o mercado Minha Casa Minha Vida, e aconteceu no final de 2019 a aprovação de um grande empreendimento Minha Casa Minha Vida horizontal, que não está nessa parte da pesquisa. Então, olhando para o mapa da cidade, Bauru tem um perímetro bastante reduzido, é um município pequeno, todo o perímetro urbano já está praticamente tomado já de empreendimentos, alguns poucos vazios urbanos que aconteceram, e a gente faz essa pesquisa desde o ano de 2010. Em 2010, ali, a gente tem a medição de 2012, todos os empreendimentos eram lançados mais ou menos num raio de 1,5 km em volta do Parque Vitória Régia. Ou seja, existia um ponto muito... as âncoras de tradição de lançamento de imóveis estavam ligados ou à USP ou o eixo de transição, que é a Avenida Nações Unidas. Então, esses eram os polos que traziam interesse. Com o passar do tempo, escassez de terrenos, novos centros foram sendo gerados na cidade. Então, hoje, no final da Avenida Getúlio Vargas, concentra um bom número de lançamentos, principalmente por ser uma região já loteada, já urbanizada. Então, para quem já é do mercado, entende, conhece, que um novo empreendimento ele vai ter menos mitigação e é mais fácil, mais rápido de aprovar um empreendimento numa área já urbanizada, já loteada. Então, por isso, uma concentração muito grande naquilo que a gente tem na região da Vila Aviação. Além disso, alguns polos no final da Avenida Comendador e o movimento de espraiamento já nos limites da cidade, principalmente empreendimentos voltados para o programa Minha Casa Minha Vida, e já em regiões que permitem. E lembrando que essas regiões já estão urbanizadas, já têm acesso a água, esgoto, enfim, toda a infraestrutura. Depois, um pouco mais longe, esses empreendimentos acontecem com uma característica horizontal, né? Então, aqui na região do Bauru e Pau Sul, conhecido de loteamentos, já voltados para o alto padrão. Na região da Bauru, aeroporto internacional, os empreendimentos horizontais no mercado Minha Casa Minha Vida.
o principal indicador que a gente gostaria de ter apresentado lá em março é esse salto que a gente percebe no número de lançamentos. Então, 2017 foi um ano muito difícil para o mercado, a gente tinha um movimento de distratos acontecendo, principalmente na capital, não se consolidou esse mesmo movimento na cidade de Bauru, salvo um ou outro caso muito específico, e esse movimento veio, e eu acredito que no ano 2020 a gente deve ter um número superior à média, considerando aqui os empreendimentos que estão sendo lançados no curso de 2020, apesar da Covid, né? Então, a gente teve aqui uma concentração de lançamentos em 2016 e isso foi se equilibrando. É uma característica muito forte do mercado de Bauru, é esse equilíbrio de lançamentos, de vendas, é um mercado muito sadio, muito saudável. A gente sempre gosta de frisar isso e reforçado por esses números que a gente tem na apresentação. Do último ano, no ano de 2019, praticamente 74% das unidades lançadas estavam no programa Minha Casa Minha Vida, e como a gente vinha de um movimento de crise, de incerteza macroeconômica, incerteza de país, o programa Minha Casa Minha Vida ele tem um funding garantido, ele já tem um modelo de financiamento conhecido, então foi onde se permitiu esse maior volume. Apesar disso, a gente tem uma característica que a gente vê nos próximos slides, Bauru tinha um limite muito claro para se lançar empreendimentos acima de R$750 mil. A gente vê que houve lançamentos acima de R$900 mil, é possível que no próximo edição a gente vai ver lançamentos acima de 1 milhão, 1 milhão e 50, e com uma excelente performance, né? Voltando aqui para esse slide, o mercado de 2 dormitórios, ele modifica muito pouco a planta. Os principais impactos que a gente enxerga para esse produto, e eu fico muito feliz de falar isso, que entre 2012, 2015 e 2016, praticamente não existia diferenciação entre os projetos. E o programa Minha Casa, os produtos voltados para Minha Casa Minha Vida, têm ganhado mais itens de lazer, mais itens de área comum. É verdade que quase não muda a planta, mas todo o entorno do empreendimento tem ganhado muita diferenciação e competitividade. Olhando as vendas dos imóveis, praticamente o mesmo número, e esse corte aqui se justifica porque a gente teve um grande número de lançamentos e, naturalmente, a cidade, por alguns motivos não muito explícitos, mas basicamente por uma questão mercadológica, os lançamentos se concentram no final do ano, no segundo semestre, que é onde é feita a medição. Então, é natural esse volume de vendas, apesar do maior volume de lançamentos. A mesma coisa do VGV, o mix se mantém referente aos últimos anos, a gente não tem uma grande explosão de mix ou de VGV, valor geral de vendas. Então, somando todas as unidades vendidas, a gente teve 366 milhões em imóveis adicionados no ano de 2019. A distribuição, a gente vê aqui de novo, em questão de preços e formatação, 2 dormitórios tradicional, 2 dormitórios econômico, 4 dormitórios ou mais. Esse aqui é uma grande inovação para o nosso mercado, ainda tem algum ponto de novidade para o mercado, né, de Bauru. E, basicamente, áreas acima de 130 metros. Isso aqui também começa a aparecer com mais frequência na nossa pesquisa. Tá? Acima de 900 mil, quando a gente vê no VGV, aquele ponto que eu disse anteriormente, esses 900 mil reais é uma surpresa muito boa, tanto para o lançamento quanto consolidação do produto, mostra um amadurecimento de produtos de mais alto padrão no mercado vertical. As vendas sobre ofertas trazem aqui o mesmo número praticamente do ano passado, o que é extremamente saudável, principalmente quando a gente compara com 2015, onde teve também uma concentração de lançamentos num único ano, grandes projetos com inúmeras unidades ao mesmo tempo chegando no mercado, mas grosseiramente falando, em 2015 a gente demorava 3 anos para vender 100% das unidades. Hoje a gente está praticamente em 2 anos, até menos do que isso, as unidades são vendidas. Isso, claro, olhando de muito longe e agrupando todas as unidades do mercado, mas reforça aqui um movimento sadio e de solidez do mercado de Bauru. A oferta final de unidades também se mantém, apesar do maior volume de unidades, o consumo do estoque dos anos anteriores e unidades ficando prontas, já sendo entregues, mantém um número final de ofertas finais praticamente estável, com uma variação muito pequena.
Esse é o principal número que a gente gosta de acompanhar, são as curvas de oferta e curva de vendas. A curva de lançamentos que a gente tem aqui, então, basicamente aqui, do ponto de 2017 e 2019, a gente tem um consumo aqui do estoque, e aí incentivando as construtoras a fazerem novos lançamentos, que foi aquele movimento de 30% a mais. Naturalmente, um ano acaba compensando o outro, a gente tem uma média aqui de 2 a 3 empreendimentos para cada construtora, então é natural que ela espera amadurecer para lançar um novo projeto. Então são números sólidos, a gente imagina que os 2 pontos devem se solidificar para o próximo ano, tanto em número de vendas quanto em número de lançamentos, devem ter algum aumento para o ano que vem. Nas vendas sobre ofertas, esse slide apresenta aqui o que a gente vê se algum produto está se destoando muito. Então, 4 dormitórios praticamente com a venda 100% completada, a gente vê esses números até em contato aqui, não do ponto de vista de pesquisa, mas em proximidade comercial, esses empreendimentos estão praticamente 100% vendidos. Os 3 dormitórios com um número bastante sadio de venda, 2 dormitórios do mercado tradicional também, e um dormitório do mercado econômico. Um ponto adicional do mercado econômico é que, apesar dele estar nessa faixa, que ele está abaixo dos 230 mil reais, que é o que prevê o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um produto mais premium, tanto que o metro quadrado aqui está em torno de 5 mil reais, enquanto o preço do metro quadrado de 2 dormitórios está em torno de 3.000, 3.500 reais. Então, é uma diferença, ele se caracteriza como econômico, mas ele não tem as mesmas características de produto quando a gente olha para o empreendimento em si, seja de localização, item de lazer e até o comprador final, né? Ou, enfim, o inquilino que vai utilizar. A renda dele estoura aquilo que se espera para o empreendimento do Minha Casa Minha Vida. Olhando para a área útil, um dormitório vem crescendo, ele chegou a ter 33, 35 metros quadrados. Os 2 dormitórios econômicos tem pouca variação na unidade em si. O empreendimento de 2 e 3 dormitórios tem aqui uma dificuldade, eu acho, para a nossa pesquisa, porque os de 3 dormitórios já começam a apresentar as plantas flexíveis, onde, se é permitido, é possível já na planta, já na obra, abrir uma das paredes e aumentar a sala, por exemplo, diminuindo o quarto. Mas para pesquisa, esse empreendimento ele entra aqui como 3 dormitórios. O 2 dormitórios, principalmente, ele vem crescendo, que para pesquisa a gente vê uma variação, esses produtos acabam se confundindo na planta, pelas opções que as construtoras têm oferecido. Então, para um dormitório, lá em 2019, se esperava encontrar um dormitório por 210 mil reais, 2 dormitórios na faixa de 158 mil reais, 2 dormitórios do mercado tradicional, 377 mil reais, que nos últimos 3 ou 4 anos, o produto com maior variação de morfologia, ele aumenta de tamanho, ele ganha varanda gourmet, ele ganha suíte, ele ganha diversos itens de lazer e localização, atendendo um público com famílias menores, ou, enfim, até um público mais que já deixa seus filhos, já saíram de casa e ele quer mais comodidade. 3 dormitórios com 448 mil reais e 4 dormitórios já acima de 950 mil reais. O VGV, apesar da gente lá 74% em número de unidades estar concentradas em 2 dormitórios do Minha Casa Minha Vida, aproximadamente somente 36% ele se concentra do ponto de vista de valores. Então, todo outro mercado inverte a posição e a concentração de valores do VGV, do valor geral de vendas, ele está no mercado tradicional. Essa é uma evolução do preço de metro quadrado. Como eu já tinha adiantado, um dormitório econômico, ele está por volta de R$ 5.400 o metro quadrado. Por isso que a gente não tem informação para esse empreendimento. Como o limite para Bauru é R$ 230 mil, ele acaba sendo caracterizado como um dormitório econômico. 2 dormitórios econômico em R$ 3.500, isso que se espera, e isso teve pouca variação na média para esse ano. 2 dormitórios tradicional na faixa de R$ 5.120, 3 dormitórios, pouca variação, e 4 dormitórios, um pouco mais do que R$ 6.000. Esses valores para os lançamentos, eu imagino, a gente sente já nos movimentos de mercado que esses preços devem estar mais elásticos para o ano que vem,
pouco superiores do que a gente apresenta aqui com referência a dezembro de 2019. Quando a gente compara Bauru, é uma preocupação muito grande que a gente tem, olhando para o nosso mercado e comparando com outras cidades. No mercado tradicional, lembrando que a gente teve um volume de lançamentos menor no ano de 2019 para esse tipo de configuração, para esse tipo de produto, que tem um valor acima de R$230 mil, a gente fica dentro da média, o que é sadio, o que é saudável, e lembrando que as outras regiões têm uma economia mais agressiva com a cidade de Bauru. Quando a gente olha para o mercado econômico, Bauru fica no meio, muito mais próximo de Campinas, que é uma cidade que tem uma demanda reprimida por seu histórico de lançamentos e aprovações que foram proibidas em determinado período, proibidas no sentido de que não havia possibilidade de aprovar empreendimentos por um problema da prefeitura. Então, o nosso preço está muito mais próximo a Campinas do que São José do Rio Preto, que é uma cidade mais distante da capital, assim como a gente. Esse é um ponto importante destacar, que os empreendedores, os grandes empreendedores da cidade, são praticamente os mesmos. Não é que a ganância aqui está em Bauru, mas sim os custos de aprovação, prazo de aprovação, isso influencia demais na construção desse preço, o que eleva esses custos para o consumidor final. Então, é uma preocupação muito grande do mercado, como é que essa aprovação acontece e como que isso vai chegar no mercado. Então, o ideal, principalmente para o mercado econômico, é que a gente tivesse preços muito mais próximos de São José do Rio Preto do que de Campinas. Saindo um pouco do mercado vertical e olhando os números que a gente tem de Graproab, a gente vê uma curva descendente no número de projetos aprovados, até que grandes players que tinham inaugurado frentes, principalmente para o interior, tiraram um pouco, tiveram algumas mudanças societárias, e a gente vê os players locais voltando ativa, encontrando novamente terrenos, buscando esses novos empreendimentos, mas essa é uma tendência descendente aqui para os últimos anos no Graproab. Olhando para Bauru e para as cidades do entorno, Bauru teve uma disparada nos últimos 2 anos, e voltando a dizer aqui que a gente estava falando de empreendimentos, de um empreendimento aprovado para o mercado do Minha Casa Minha Vida, depois de 10 anos do último empreendimento, que é um mercado extremamente carente desse tipo de produto, e a gente vê essa movimentação, ainda que esse produto esteja mais distante do centro da cidade, como diferente aqui do mercado vertical. Mas ainda assim, Bauru, em contrapartida ou em comparação às cidades do entorno, como Pederneiras, Piratininga e Agudos, recebe muito menos lotes por habitante do que essas cidades. Então, naturalmente, existe um movimento pendular, onde o cidadão que mora em Bauru acaba adquirindo um lote na cidade vizinha. Enfim, esse empreendimento acontece lá porque é mais barato lançar, porque é mais fácil lançar. Então, essa pessoa se desloca, compra lá, faz toda a sua vida e volta. Então, acaba sobrecarregando as vias de acesso, e a gente sabe dessas dificuldades, inclusive de encontrar esses terrenos, todo o movimento de aprovação, prazos de aprovação. Então, isso é negativo para aquilo que a gente vê para a cidade, não pelas cidades vizinhas estarem crescendo, mas sim por essas dificuldades de entregar para a cidade lotes urbanizados. Bauru e a nossa região fica fora dos 10 municípios que mais aprovam loteamento. Abaixo, inclusive, de Araçatuba, Franca, Marília. Isso é um ponto de atenção, porque a gente está considerando não só a cidade de Bauru, mas sua região econômica, e a gente vê que, em comparativo com essas outras cidades, existe um gap muito grande e um mercado que acaba não sendo 100% atendido para a cidade. Entrando um pouquinho na expectativa e já levantando a bola para aquilo que o Fred vai apresentar, a gente imagina, o Secov fez as projeções por uma Selic de 2,75, o que é ainda extremamente sadio para o mercado imobiliário. A gente vê o mercado efervescente nos últimos meses, com uma política estável no sentido de juros, e os bancos, os agentes financeiros trabalhando e oferecendo crédito ao mercado, apesar de todas as dificuldades, grandes inovações acontecendo nesse mercado e permitindo que ele acontecesse e tivesse o sucesso que está tendo, apesar de toda a correnteza contra que a gente vê. O IPCA saindo de 3 para 3,11,
e até a gente tem um IGPM muito agressivo esse ano, que impacta muito mais a questão das locações e também reajusta os empreendimentos já entregues. Então, é um ponto de atenção para as aquisições imobiliárias. Um PIB, e a gente espera se concretizar um número muito maior, apesar da retração de 2020, e a taxa de desemprego, a taxa de desocupação, oscilando no campo positivo, subindo essa taxa de desocupação, em virtude do fim dos estímulos econômicos que a gente entendeu e viu acontecer na cidade ou no país nos últimos meses, e isso deve impactar na taxa de desocupação. Na região, nos últimos anos, a gente teve, apesar da Bauru, a cidade de Bauru teve um perfil e um desempenho de emprego melhor que da região. Então, ele equilibra muito o que aconteceu, que é bastante positivo para a cidade, para o mercado, para toda a situação econômica da região. Eu termino aqui, devolvo a palavra para o Adilson, fico à disposição para as perguntas aqui na sequência e depois da apresentação também. Ótimo, meu caro Bruno. Nosso muito obrigado mais uma vez, não só pela sua exposição, mas pelo detalhamento que você traz ao conhecimento de todos aqueles que estão nos assistindo. Para que a gente possa pensar em perspectivas, para que a gente possa ouvir boas notícias, eu tenho certeza disso, Fred, queremos te ouvir, né? Frederico Marcondes César, nosso atual vice-presidente do interior, foi diretor regional do Secov em São José dos Campos, atua há mais de 40 anos na construção civil, na região metropolitana do Vale do Paraíba, é sócio-diretor na construtora Marcondes César, entre outras do grupo, entre outros muitos cargos, né, assumidos pelo nosso querido Fred, foi presidente da Associação das Construtoras do Vale do Paraíba de 90 a 93 e depois entre 97 e 98, foi membro do Conselho Consultivo do Sinduscom de São Paulo, atua há muitos anos no Secov e, por sua atuação, conhece muito do mercado imobiliário de todo o estado de São Paulo, tanto da capital e, sobretudo, de todo o interior do estado de São Paulo. Portanto, Fred, depois de ouvir os números que o Bruno trouxe, quais são as perspectivas para a nossa regional Bauru em 2021? A palavra é sua, Fred. Boa noite, amigos que estão interagindo comigo nessa sala, aqueles que nos acompanham. É uma alegria estar retornando aqui, apesar de estarmos online, para falar com vocês da região de Bauru. Adilson, parabéns pela condução do trabalho, como mediador, está conduzindo de forma brilhante. Quero cumprimentar o nosso querido diretor regional, que está há mais de 10 anos conosco, nos emprestando tempo, inteligência e conhecimento da diretoria regional de Bauru, o Dr. Riad. Cumprimento também o Bruno Pegorin, que é o diretor de habitação do escritório regional de Bauru. Bruno, faço duas observações na sua fala. Primeiro, parabenizá-lo pela apresentação. Um diagnóstico preciso do mercado, e vocês poderão observar que o que ocorre hoje em Bauru é exatamente o que está ocorrendo em todo o interior paulista. Ele tem uma condução bastante parecida com aquilo que você apresentou. Uma outra observação que é importante é a questão dos projetos aprovados e protocolados no GRAPROAP. Então, nós temos em torno de 500 projetos aprovados no ano, em torno de 600 projetos protocolados. O importante frisar é que, nesses últimos 3 anos, a cidade de São Paulo aprovou tão somente 5 projetos. Isso denota o quê? Que o crescimento vertical passa necessariamente e obrigatoriamente pelo interior paulista. São Paulo hoje cresce de forma vertical. O interior cresce tanto de forma vertical quanto horizontal. São Paulo hoje não tem mais área para esse crescimento, motivo pelo qual o interior cresce a esta velocidade. Quero também cumprimentar a nossa equipe de apoio, o nosso staff, a Cláudia de Bauru, a Lucimara, também a nossa coordenadora regional. Eu pediria que agora eu vou entrar na tela, vou fazer uma apresentação a vocês. Eu digo sempre, viu, Adilson, Dr. Riad e Bruno,
que as decisões que nós tomamos em nossas empresas, elas estão sempre colocadas em cima de informações, de números. Então, quanto mais correto, quanto maior volume de números você tiver, seguramente maior será a assertividade de suas decisões e seguramente você encaminhará seus negócios, sua empresa, num rumo norte correto, preciso e com resultado. E trazendo, logicamente, benefício a todos, não somente a empresa, mas a sociedade onde nós estamos produzindo, estamos instalados. Então, eu vou passar, eu tenho aí 20 e poucas lâminas, então só quero mostrar de forma assim, bastante objetiva os números que nos traz essa crença de que nós estamos no lugar certo, no momento certo, e que o interior paulista, como já há muitos anos, ele é seguramente a bola da vez, por conta desse centro de consumo, a sua população, malha viária, enfim, uma série de fatores que traz para nós uma tranquilidade de investimento, seja de curto, de médio e de longo prazo. Pediria, eu vou dividir a tela com vocês agora, com essa minha fala. Se quiserem também interromper ou mandar pelo chat, fiquem à vontade, a gente pode... Vamos comendo esse boi em bife aí, né, Gilson? Vocês estão vendo na tela? Perfeito. Aqui. Não foi. Tá travando. Ok. Vou aqui. Aqui estou descendo. Bom, o Bruno já passou por esses dados que são realmente muito importantes. Se nós observarmos a taxa Selic, aliado com o IPC na ordem de 3%, e a taxa Selic na ordem de 2%, uma primeira leitura, que eu tenho falado sempre. Taxa baixa, juros baixos, é a senha para a aquisição de ativos imobiliários. Vejam vocês, e o IPCA também, nesse patamar de 3%, hoje a prestação do mutuário com esta taxa, ela teve uma redução em torno de 40% a prestação do comprador final. Ou seja, então, o mercado financeiro deixou de ser atrativo, os papéis, então trouxe atratividade para o mercado de negócios, mercado produtivo, como também trouxe um benefício para o adquirente final com essa taxa de IPCA na faixa de 3%, impactou diretamente os compradores finais, por isso também nós estamos tendo e observando uma aquisição bastante acelerada do mercado. Haja visto que 64% dos imóveis eles são financiados. Dentro do valor de 100% de imóvel, a carteira, hoje a régua, está em torno de 64%, ou seja, os compradores estão colocando uma poupança na ordem de 36% e pagando e financiando uma ordem de 64%. Então, isso com esses indicadores baixos e ainda com tendência de queda, isso traz seguramente uma velocidade muito grande para o nosso mercado. Esses outros 4 agentes, eu digo, do que é o índice de confiança medido pela Fundação Getúlio Vargas, nós temos aqui o consumidor, numa ponta, o comércio, a construção e a indústria. Se nós observarmos, vejam que todos eles mantêm a mesma curva. Chegamos lá em 2015, consumidor, comércio, indústria e construção, com uma confiança muito baixa. Depois vieram subindo igualmente, e agora nós tivemos uma queda, uma retomada em V, né? Igualmente no mesmo período de junho, isso por conta da pandemia. E que leitura que nós fazemos? A partir do momento em que o consumidor está confiante, seguro para fazer investimento, retirar a sua poupança e colocar em ativos reais, ou enfim, ou fazer qualquer investimento, nós do comércio, nós da indústria da construção, também percebemos isso, fazemos a leitura e disponibilizamos nossos produtos para isso. Então, esses 4 agentes econômicos, dizendo assim, todos eles estão olhando para agora o final de 2020 de forma bastante otimista. Isso nos encoraja para desenvolver projetos, lançarmos e realizarmos novos negócios nas 3 cadeias da produção, comércio, indústria e construção, por consequência da alta confiança que o consumidor está tendo neste momento.
Um outro dado interessante, precisaria tirar daqui para eu poder... Um outro dado que a gente observa também para dar conta da importância do setor da construção civil. Vejam só o número de totais de trabalhadores. 2004, então nós estávamos numa contratação anual, isso no Brasil, em toda a cadeia produtiva. 1.700.000, 1,5 milhão. Chegamos nesses momentos desafiadores, 2015, 2016, tivemos demissões na ordem de 1,5 milhão, 1,3 milhão. Nos 3 anos seguintes, tivemos um incremento. E este ano, 9 meses de 2020, temos em torno de 560.000 trabalhadores que perderam o registro de suas carteiras. Mas vejam a construção civil, que quadro interessante. Nós tivemos 4 anos desafiadores, 14, 15, 16 e 17, com demissões fortes, mas, a partir de 18, e o governo percebendo que a importância da construção civil para a retomada, para acelerar a economia, para contratar mão de obra, tanto é que o governo não mexeu em nossos plantões de vendas, não mexeu em nossos canteiros de obra, agora na pandemia, a partir da segunda quinzena de março, e o setor respondeu fortemente. Vejam vocês que em 2019, dos 644.000 empregos formais, a construção civil respondeu por 11% desses números, Brasil. Este ano, o número impacta ainda mais. Nós temos 560.000 demissões, Brasil, e o setor da construção civil com 102.000 novas contratações. Isso denota o quê? A construção civil está retomando a passos largos. E mais, vamos considerar somente os 3 primeiros trimestres do ano. Se persistir esse cenário, nesta velocidade, nós estaremos contratando quase que o dobro do que foi contratado em 2019, considerando pandemia, ficamos 60, 90, 120 dias aí, num estado de inércia, estado de choque, mas a construção civil vem respondendo e respondendo fortemente a esse estímulo do governo. Financiamento imobiliário, vou passar também rapidamente para que vocês tenham ideia de onde estão vindo esses recursos, como é que estão sendo essas contratações a nível nacional. Vejam vocês as contratações no SBPE em bilhões de reais. 2010, aqui foi o grande momento, 2012, 13 e 14. Se os senhores observarem, de 14 até 17, nós vemos em queda livre com financiamentos imobiliários do SBPE para aquisição e construção, ou seja, produção e comprador final. 2018 para 19, nós já demos um salto de 57 bi para 78 bilhões, um incremento de 37% de recurso, tanto para aquisição quanto para produção. E comparando os 9 primeiros meses de 19, vejam, senhores, o que aconteceu, tivemos um incremento de 44%, ou seja, nos 9 primeiros meses desse ano, nós já contratamos igualmente o que ocorreu em 2019. Seguramente voltaremos a patamares de 2012, 2013, que foi um grande momento para a construção civil. Então, nós queremos crer que esta retomada ela já se iniciou em função desses números. Ela está nos colocando em patamares daquela grande euforia da construção que foram esses primeiros anos da década. Aqui, de uma forma já fracionada, para que vocês tenham ideia, o que aconteceu, o mesmo financiamento do SBPE, aquisição e construção, só que aqui nós dividimos em aquisição e construção, vínhamos na ordem de 30, 40 bilhões, 70, 80 bilhões, depois entramos em queda novamente por 4 anos. 2018 para 19 tivemos um incremento na aquisição de 32%, ou seja, de 44 bi, fomos a 58 bilhões, e nesses 9 primeiros meses, nós já superamos o ano passado, o ano de 2019. Então, seguramente, iremos caminhar naquele ano de 2013, 2014. A mesma coisa também acontece com a contratação para a produção.
tivemos 2018 para 2019 um incremento de 54%, e nesses 3 primeiros trimestres, comparativamente 19 com 20, já estamos com 17 bilhões, que vai nos remeter também àquele momento da euforia que nós vivemos na construção em 2012, 2013. Então, em 9 meses, nós estamos repetindo dados, estamos superando o ano anterior, o ano retrasado, e vamos igualar ao ano de 2012 e 2013. Esse outro dado também é bastante interessante, que é o quadro de inadimplência. Vejam vocês, os contratos assinados dentro da carteira de alienação fiduciária, nos últimos 10 anos, de 2009 a 2020, aqui nos primeiros 6 meses, ele não ultrapassa 2% de inadimplência. Vejam, 1,2%, 1,4%, não chegou a 2% de inadimplência. Isso é muito baixo, esses indicadores. Vocês vão lembrar, na época do BNH, nós tínhamos inadimplência na ordem de, meu Deus, não, doutor Riado, na ordem de 24%, 25%, 28%. E com a carteira hipotecária, que é aquela carteira do recurso do próprio banco, somado com a alienação fiduciária, vejam vocês que ocorre a partir de 2004. Ela cai a partir de 2009, igualmente a alienação fiduciária, elas ficam em patamares abaixo de 2%. Conforme eu falei no início, hoje, a régua de financiamento ela está em torno de 64% do valor do imóvel que é financiado, 36% é poupança. Essa é a primeira observação, ou seja, os compradores hoje têm um comprometimento maior com os imóveis. Um dos motivos é essa inadimplência extremamente reduzida. Um outro cenário é a alienação fiduciária. Isso trouxe ao agente financeiro uma segurança do empréstimo desses valores e a retomada em caso de inadimplemento num prazo bastante rápido, de 6 a 8 meses você retoma esse bem. Então, o comprador ciente disso, dessa retomada, também ciente de que ele participou de 30% a 40% na aquisição de imóvel, logicamente ele não quer perder isso. Então, isso é uma tendência de queda da inadimplência. Por consequência, os bancos vão se fazer cada vez mais presente no mercado por conta dessa garantia, dessa segurança de investimento num recurso de longo prazo. Passando rapidamente também, isso aqui é a estrutura do funding, de forma bastante rápida. A posição até julho de 2020, já foram financiados 1 trilhão e 400 bilhões, mas o carro-chefe do mercado imobiliário, seja para aquisição, seja para produção, ainda continua sendo o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, com 54%, e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com 30%, eles respondem por 84%, 85%. Depois temos outros papéis que ainda têm uma participação ainda bastante acanhada, mas a LIG está muito incipiente, começou agora, mas já tem 16 bilhões, mas na realidade o grande agente financeiro do mercado imobiliário, conforme diz, tanto para aquisição quanto para produção, ainda, e nós estamos no Fundo de Garantia e o SBPE, que sempre foram o carro-chefe do nosso mercado imobiliário. Isso aqui hoje, eu ainda até conversava com o Celso Petrucci, que é o superintendente do Secov, que é o responsável pela área econômica. Eu quando nós montamos essa apresentação, eu liguei ao Celso e falei, Celso, eu não consigo entender a captação da poupança. Hoje nós temos aqui o saldo em poupança na ordem de 560 bilhões, 600, 800 bilhões de saldo. Isso aqui é a captação líquida. Vejam, senhores, em 2015 teve uma perda de 50 bilhões, 16 uma perda de 31 bilhões, depois a carteira começou a ficar positiva, 15 bilhões, 28, 12 e 106 bilhões. Liguei e falei, Celso, não consigo entender esses números. Falou, Fred, nem a BCIP, que é a Associação dos Bancos, consegue entender. Então, aí você diga lá para o seu público que essa é a famosa jabuticaba, né? É o único, ninguém sabe como veio, mas isso é importante. Que leitura que nós fazemos? De que, mesmo você tendo juros da poupança ali de 1,4, 1,5 ao ano, você tem um incremento de 106 bilhões, a leitura que nós fazemos no setor que seguramente é um recurso que será destinado à produção imobiliária, que ele irá movimentar, isso é extremamente positivo.
Agora, como se chegou a esses números de 106 bilhões, eu confesso aos senhores que nós debruçamos sobre isso, não conseguimos encontrar um cenário que justificasse tão forte incremento de captação líquida na cadeia de poupança. Mas, volto a dizer, muito positivo para o setor. Aqui, rapidamente também, eu só queria mostrar a vocês o quão é importante a Caixa Econômica Federal no crédito imobiliário. Nesses 9 primeiros meses, ela financiou para a construção, ela respondeu por 66% da participação no mercado. Bradesco, 13%, Itaú e Santander, que são os agentes. Na aquisição, aí a Caixa Federal perde um pouco de fôlego, mas mesmo assim continua liderando com 23 bilhões nesses 9 primeiros meses. Aí o Bradesco surge também como um agente bastante forte no financiamento adquirente final, com a participação de 21%, Itaú e Santander. Então, isso para uma visão macro de mercado, para que os senhores entendam, os agentes hoje que atuam fortemente no mercado, seja para a produção ou seja para a aquisição, é a Caixa Federal, como carro-chefe, como sempre foi, desde a instituição lá do BNH, Bradesco, Itaú e Santander, que são os agentes responsáveis hoje, fortemente, por mais de 90% do mercado imobiliário. Eu já tenho apresentado esse painel em outros eventos do interior, só para demonstrar a todos vocês o quão é forte o interior e quão de oportunidades nós temos aqui. Adilson, como é que está o meu tempo? Tranquilo, Fred. Pode prosseguir aí. Obrigado. Então, para nós compararmos, sempre fazendo essa comparação do PIB do interior paulista comparado com a capital São Paulo. Vejam vocês, 2010 a 2017, a participação do PIB do interior. Então, aqui de 844 bilhões, hoje nós estamos com 1 trilhão e 400 bilhões, sendo que a cidade de São Paulo responde por 700 bilhões. Ou seja, hoje, o interior paulista, nós respondemos por 67% do PIB do estado de São Paulo. Okay? E o estado de São Paulo responde por 32% do PIB do país. Então, seguramente, as coisas acontecem com vigor no estado de São Paulo, em especial no interior. Nós somos 67% da riqueza, ou seja, nós somos 20% da força econômica do país. Esse dado é bastante impactante. Se nós criássemos um ranking, o PIB de 2017, isso aqui é do IBGE, ele ainda não soltou 2018, portanto, é o último dado que nós temos disponível. Então, o PIB de 2017 em bilhões de reais correntes. Se nós criássemos um ranking do PIB e apartássemos o interior de São Paulo da capital, nós teríamos este ranking. Vejam vocês. O interior de São Paulo com 1 trilhão e 400 bilhões. Segundo lugar, viria a cidade de São Paulo com 700 bilhões do PIB. Rio de Janeiro, 670. Minas Gerais, 570. Ou seja, o interior de São Paulo gera uma riqueza maior que a cidade de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro juntos. O interior de São Paulo, ele é 30%, 35%, gera uma riqueza maior que o sul do país juntos, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nós somos 30%, 35% mais ricos que os 3 estados do sul do país. Se nós criássemos um ranking, como eu saio daqui? Oi? Vejam vocês, se nós criássemos um ranking na América do Sul, a posição que nós ocuparíamos. Vejam os países. Nós perderíamos aqui somente para a Argentina, que tem 2,5 tri. Os demais, nós somos mais ricos que somado quase que todos os países da América do Sul. Isso aqui só para ter uma ideia da grandeza do interior.
no interior de São Paulo, as exportações de 2019, o interior respondeu por 91%, São Paulo com 4,4 bilhões de dólares. Veja as demais cidades, independentemente do tamanho populacional das cidades. Nós temos a minha cidade, São José dos Campos, nós temos a Embraer, que é uma grande empresa, indústrias automobilísticas, enfim, que equivale ao valor da cidade de São Paulo. Ilhabela, no litoral norte paulista, cidade com um pouco mais de 30 mil habitantes, petróleo, 3 bilhões, Santos, enfim. Então, a riqueza, seguramente, das exportações também nós encontramos aqui no interior paulista. Outro número que também impacta bastante. Evolução de domicílios particulares no interior de São Paulo comparado com a capital. Vejam que coisa impressionante. Nesses últimos 30 anos, o interior de São Paulo possuía 5 milhões e meio de domicílios, hoje estamos com 11 milhões de domicílios. Ou seja, produzimos 5 milhões e meio de domicílios. Enquanto a capital paulista, no mesmo período de 30 anos, foi de 2,5 milhões para 4 milhões. Ou seja, a capital paulista, hoje com 12 milhões de habitantes, produziu 1,5 milhão de domicílios. O interior paulista produziu 5,5 milhões de domicílios. O que significa dizer que em 30 anos o interior paulista construiu no interior uma capital e meia, uma cidade de São Paulo e meia no interior paulista. Então, vejam o quão é forte o mercado imobiliário no interior. A população do estado. Em 40 anos, São Paulo saiu de 8,5 milhões para 12,3 milhões, ou seja, cresceu 45%. O interior paulista dobrou sua população, de 16,5 para 34 milhões de cidadãos. Então, nós dobramos a população. Então, nós produzimos 3 vezes mais que a população, geramos 2 vezes, 2/3 do PIB e tivemos um crescimento populacional de 104%. Ou seja, nós crescemos uma cidade de São Paulo e meia, praticamente, no interior paulista em 40 anos. Vejam, vamos comparar. No estado de São Paulo, nós possuímos 46 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo, 12, o interior paulista, 33 milhões de habitantes. Se nós compararmos com alguns países, nós vamos dar conta do tamanho que é o interior paulista. Chile tem 18 milhões, 19 milhões, a Holanda 17 milhões, Bélgica 11, Portugal 10 milhões, Suécia 10 milhões, interior de São Paulo com 33 milhões de habitantes, um espaço territorial relativamente pequeno, 20% do PIB nacional, 70% do PIB estadual, um mercado que produziu 5,5 milhões de domicílios, que significa dizer que é quase o déficit nacional que hoje, dependendo do instituto, ele dá conta que varia de 6,8, 7,2 bilhões. O interior paulista produziu quase que o déficit nacional em apenas 30 anos, 5,5 milhões de domicílios. Então, isso é a nossa crença do interior, esses são os nossos números, isso que eu volto a dizer, é o que nos leva a acreditar que nós estamos no local certo. Isso aqui, agora entrando nas minhas lâminas finais, Adilson, eu encerro em 5 minutos, e já desrespeitando o horário, pedindo desculpa a todos vocês que também nos assistem. Esses são nossos escritórios regionais, Baixada Santista, Bauru, Campinas, Grande ABC, Jundiaí, Piracicaba, São José do Rio Preto, Sorocaba e o Vale do Paraíba. Nós estamos assim distribuídos, onde nós temos nossos escritórios e onde nós desenvolvemos nossas pesquisas. Vou passar agora para o mercado imobiliário dessas regiões pesquisadas. Aqui nós temos um cenário de 2012 a 2019. A linha da esquerda são as regiões pesquisadas, as 9 regiões nossas, que nós temos aí em torno de 7 milhões de habitantes. Aqui, a região do ABCD, excluindo São Paulo, nós temos aproximadamente 3 milhões de habitantes, e essa azul mais clara, a cidade de São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Por que eu estou falando da população? Que vocês observem que mesmo a nossa população, comparativamente com São Paulo, nós temos uma oferta bastante grande.
São Paulo, neste ano de 2009, surpreendeu a todos nós do Secov de São Paulo, as pesquisas, as empresas, esse número de 49 mil unidades sendo ofertadas em São Paulo, ele em momento algum teve na régua de pesquisa. São Paulo, historicamente, sempre ofertou, na média histórica, em torno de 35 mil unidades. Vejam vocês, no ano de 2019, São Paulo ofertou 49 mil unidades. Logicamente, nós saímos de um momento, 4 anos de forte desafio, demanda reprimida, e isso, logicamente, foi um alento para o mercado, e isso acelerou enormemente a velocidade de lançamentos e, por consequência, as vendas. Mas comparando o interior, região pesquisada, e a região metropolitana, o ABCD, e São Paulo, vejam vocês como é que o interior se comporta de forma igual a essas regiões fortes, com alta concentração de população por densidade demográfica. Agora, para eu ser bastante mais objetivo, eu pediria para que os senhores observassem aqui do lado direito, na tela, para o lado de baixo. Aqui nós temos um resumo de tudo isso aqui. Nós temos lançamento de imóveis residenciais no interior, um quadro de 2012 a 2019, mas vamos pegar os percentuais de forma bem objetiva, viu, Bruno? E você veja que está bem igual àquilo que eu falei para você, o que Bauru está vivendo nesses últimos anos. Um dormitório, ele respondeu por 9,6% do lançamento, o 2 dormitórios, que aí inclui o Minha Casa Minha Vida, o 2 dormitório padrão, por 70% dos lançamentos nesses últimos 9 anos, o 3 dormitório por 18% e o 4 dormitório com 1%. Então, esse é um cenário, esse cenário interessante, que é um cenário que dá para você propagar ele para o país todo. Ele está muito, muito próximo desses indicativos aqui. O 2 dormitórios foi dominante nesses últimos 4 anos, respondendo por 70% a 75% dos lançamentos e vendas. Agora, o mercado imobiliário nos últimos 12 meses. Eu quero voltar aqui, então são 9 anos, né? 2, 4, 6, 8 anos, e agora um comparativo dos últimos 12 meses. Aqui cabe uma explicação, como nós fazemos pesquisa, uma pesquisa anual, através da Zarif, através da Brian, nós fazemos em períodos diferentes. Então, veja, Bauru, nós pesquisamos em janeiro e fechamos dezembro. Então, janeiro de 18 a dezembro de 19. A Baixada Santista, de julho a junho. Campinas. Então, isso acaba interferindo de alguma forma, não no número final, mas eu precisaria tirar daqui. Eu precisaria levar para o outro lado, essa tela aqui. Só para que eu possa ver aqui embaixo. Só preciso... isso aí. Obrigado. Vejam vocês como se comportou o mercado neste período. Então, nesses últimos 12 meses, as 9 regiões pesquisadas, um dormitório respondeu por 5% dos lançamentos, o 2 dormitórios, incluindo 2 dormitórios econômicos e padrão, 73%, o 3 dormitórios, 19%, e o 4 dormitório, 3%. Aqui embaixo é o município de São Paulo. Veja como ele responde de forma diferente. Um dormitório no interior respondeu por 5%, a capital por 36% do mercado nesses últimos 12 meses. O 2 dormitórios, incluindo o 2 dormitórios Minha Casa Minha Vida, 73%, a capital 53%, isso logicamente porque em São Paulo você não encontra mais área que você consiga viabilizar o produto Minha Casa Minha Vida. Em algumas regiões de São Paulo, mas bem assim, no entorno da cidade, na divisa da cidade, ele está conseguindo viabilizar alguns produtos. E o interior com 19%, São Paulo com 8%, igualmente o 4 dormitório respondendo igualmente a São Paulo 3%. Então, nós temos 73% dos 2 dormitórios. Aqui são as vendas de imóveis residenciais nos últimos 12 meses, também de forma bastante objetiva. São Paulo, de outubro de 18 a 19, no ano de 19, vendeu 44 mil unidades, nós vendemos 21 mil. Agora, no ano de 2000, comparativamente com 19, vendemos 23 mil, São Paulo, 49 mil. O que vale ressaltar é que ambos tiveram crescimento igual na ordem de 13%, comparando 18 com 19 e 19 com 20. Então, o interior segue
na mesma velocidade de vendas que a capital paulista. Vendas de imóveis residenciais por dormitório. Volto a dizer, vejam só, um dormitório no interior respondeu por 6%, capital 30%, 2 dormitórios, carro-chefe nesses últimos anos, 75%, São Paulo 58%, 3 dormitórios no interior, 17%, São Paulo 9%, e igualmente o 4 dormitórios. Então, São Paulo difere um pouco, mas se nós observarmos o interior, ele segue igualmente. Você pega Baixada Santista com 69%, 2 dormitórios, Bauru 75%, Campinas 68%, então 2 dormitórios realmente é o que dominou nesses últimos 4 anos no mercado. E por fim, as últimas 2 lâminas, Adilson, por que se compra um imóvel? Primeiro, para um constante aumento de demanda, conforme foi aqui demonstrado, crescimento, casamento, divórcio, as novas necessidades de família, as novas composições, novos arranjos familiares. Então, as pessoas estão se desfazendo de imóveis maiores, comprando imóveis menores, moradia, locação e investimento. Então, o mercado, conforme eu disse no início da minha fala, então, você com juro a 2%, ele é seguramente a senha para aquisição de ativos imobiliários. E vejam vocês um comparativo de rendimento médio anual dos investimentos nos últimos 10 anos. Imóvel São Paulo, preço de imóvel para o FIP-ZAP. Então, o imóvel teve uma valorização de 16,9%, o imóvel Brasil também, uma valorização de 15%. Se nós compararmos CDB, os indexadores financeiros, vejam vocês como o imóvel teve uma valorização muito interessante. E se nós considerarmos a locação do imóvel desse hoje, se você adquirir um imóvel e que ele te remunere 0,5%, 0,6% do capital investido, você terá um ganho de forma anualizada na ordem de 7,5%, ao passo que os rendimentos em papéis hoje, atrelado aos índices financeiros, está dando uma ordem de 2%. Então, você tem uma valorização. E um dado interessante, existe uma pesquisa, a valorização histórica do imóvel residencial é de 3% ao ano, descontado a inflação. Então, se você tem um ganho com a locação, ainda você tem um ganho com a valorização real deste bem. E, por fim, a atratividade do interior paulista, listei algumas coisas que eu quero passar rapidamente. Menor custo de vida, seja para aquisição, seja para locação, seja para alimentação. Nós temos uma qualidade de vida melhor. Segurança, mobilidade, você está mais próximo do seu centro de trabalho, você não tem esse deslocamento caótico que nós temos em São Paulo. Nós temos mão de obra especializada, nós temos um centro universitário, grandes indústrias, parques tecnológicos, tecnologia. Então, hoje as indústrias conseguem se instalar independentemente do tamanho da cidade e da distância que ela esteja no estado, elas conseguem se instalar, encontram mão de obra, infraestrutura, fácil acesso às principais rodovias, porque nós estamos no centro de consumo, que é São Paulo e Rio. Temos uma malha rodoviária, ferroviária, que permite essa distribuição. Menor custo de instalação das empresas. Hoje, as prefeituras do interior do estado, vocês muito bem sabem disso, elas criam incentivo doando áreas, isenção de ISS, redução de PTU, criam vias expressas, enfim, criam todas as condições para que essas empresas possam lá se instalar. E para elas, estando em São Paulo ou no interior paulista, elas têm seguramente uma qualidade de vida melhor, um custo de produção menor e está, da mesma forma, dentro do grande centro de consumo. As oportunidades, conforme eu coloquei, nós temos no estado de São Paulo 200 mil casamentos, 50 mil divórcios anos. Então, quem casa quer casa. Então, e também quem descasa também necessita de casa. Déficit habitacional de 1 milhão de domicílio, crescimento vegetativo da população. E um dado importante, a pirâmide etária. 33% da população do interior paulista está na faixa do primeiro consumo, da primeira aquisição, está na faixa de 20 aos 40 anos. Então, 33%, 34% dessa população. E pelos dados já que eu coloquei anteriormente, o PIB de São Paulo, que é do interior, ele é extremamente pujante. Então, por todos esses dados, Adilson, Dr. Riad, Bruno, eu tenho a crença como empresário, como membro do sindicato e a visão do sindicato, que nós estamos, mesmo passando esses momentos desafiadores, nós estamos no momento certo, no local certo, nós estamos saindo de um momento da economia
que nós criamos uma forte demanda reprimida. Hoje, as pessoas estão vindo para o mercado. Um dado importante para vocês que nos assistem. O que nós estamos observando no interior paulista são as empresas, a exemplo da nossa empresa, de vocês, nós estamos lançando empreendimentos num degrau acima do que foi o lançamento histórico nesses últimos anos, que foi Minha Casa Minha Vida, apartamento 2 dormitórios. Nós estamos percebendo uma procura muito grande por apartamento de 3, por apartamento de 4 dormitórios, mesmo 3 ainda compacto, 90 metros, 100 metros quadrados, que não foi ofertado ao longo desses anos. Então, quero dizer que nós acreditamos demais no cenário, no momento atual, economia sob controle, a política de governo, não teremos novidade nenhuma, nenhum cenário político novo que faça acreditar que teremos mudanças bruscas, não teremos. Taxa baixa, emprego a pleno vapor, recursos fartos e economia aquecida, em especial o mercado da construção civil. Essa é a minha mensagem, essa é a minha crença como empresário, é assim que nós estamos fazendo dentro da nossa empresa. Hoje nós não estamos mais em primeira e segunda marcha, nós já estamos em 8ª marcha, nós estamos acelerando para valer. Então, essa é a minha contribuição. Adilson, obrigado. Obrigado e me desculpem por ter estourado o meu tempo em mais de 10, 15